Tudo começa com este homem. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1807. Mas Dom João VI, numa ação classificável algures entre a inteligência e a cobardia, foge para o Brasil com toda a família real. Vários anos e 3 tentativas falhadas depois, as tropas napoleónicas retiram. Portugal está a salvo, mas nada voltaria a ser como dantes. Os liberais veem uma oportunidade única de fazer a revolução que muitos países haviam feito décadas antes. Contra a vontade da família, Dom João VI regressa no ano seguinte, deixando o filho Pedro como regente de um Brasil que tem agora características autonómicas especiais. Os liberais só autorizam o desembarque do rei depois de o fazer jurar a Constituição Revolucionária. Mas os equilíbrios eram delicados. Pressionado pelos constitucionalistas a regressar e reduzir o Brasil à sua condição original de colónia, o príncipe Dom Pedro faz exatamente o oposto. Proclama a independência com o célebre Grito do Ipiranga e torna-se imperador do Brasil. O descontentamento aumenta em Portugal e na corte, e em 1823, o irmão mais novo de Dom Pedro, Dom Miguel, conduz a Vila Francada, um golpe de regresso ao absolutismo organizado em conspiração com a mãe, Dona Carlota Joaquina. Percebemos agora a partida de Garrett para o exílio inglês. O absolutismo ainda mal tinha ido a enterrar e já ressuscitava. E que acontece ao escritor desterrado? Uma nova mudança. Um ano depois, já em França, escrevia Camões e Dona Branca, os poemas fundadores do romantismo português. Basicamente, com a introdução dos poemas, ou com a publicação desses poemas Camões e Dona Branca, aliás, fora de Portugal, visto que Garrett estava ainda exilado, essa publicação permite, de alguma forma, sistematizar algumas mudanças que na realidade se faziam sentir na literatura portuguesa já desde o século XVIII. Evidentemente que a experiência do exílio foi para Garrett e também para Herculano, mas neste caso para Garrett, um veículo extremamente relevante para o conhecimento do romantismo e também para a vivência de certos mitos românticos, como esse do poeta exilado, perseguido, solitário, saudoso da pátria, etc. É aqui que tudo se cruza. Literatura e política, ficção e vida real. É difícil dizer onde começa uma e acaba outra. Vejamos. O romantismo nasce por oposição ao racionalismo do século anterior. Coloca o indivíduo no centro das atenções, o drama humano, o amor, a tragédia, o sonho, a morte, os desejos de fuga. Idealiza a mulher e persegue um absoluto, no fundo, inatingível. No caso português, os ideais utópicos do romantismo acabariam por coincidir, afinal, com os do liberalismo, a regeneração, a refundação do país. Mas em que ponto se encontrava a luta desses liberais? Num ponto difícil. Em abril de 1824, Dom Miguel tenta novo golpe contra o pai. Cerca o Palácio Real e até prende ministros. Dom João VI perde a paciência e expulsa o filho para Viena. Mas 2 anos depois, o rei morre em circunstâncias anormais, pairando a suspeita de envenenamento. Dom Pedro I do Brasil não quer ser Dom Pedro IV de Portugal, embora saiba que só ele pode resolver aquela charada transatlântica. Vem então a Lisboa pela primeira vez desde criança. É rei por 1 semana. Prepara uma carta constitucional que é um meio termo entre liberais e absolutistas e entrega a coroa à filha, a futura Dona Maria II. A pequena Maria, contudo, não tem senão 7 anos, pelo que Pedro ordena que o irmão Miguel case com a sobrinha e assegure a regência até que ela atinja a maioridade. Neste inesperado volte-face, Dom Miguel regressa de Viena, jura tudo o que lhe pedem e Dom Pedro regressa ao Brasil. Neste clima de paz aparente, Garrett volta do exílio. Numa rebeldia acirrada pelo desterro, funda e dirige jornais ambiciosos que não se inibem de atacar o poder político.
Mas foi tal a militância desses jornais, numa época extremamente convulsa, que o cronista teve de acabar, porque a censura cortava tanto que ele diz não é mais de homem de consciência continuar a escrever com tal grilhão. É então que funda o Português, o jornal, o grande jornal, de 1826-1827, é preso, está 3 meses no Limoeiro, porque, segundo o governo, nessa altura já virado não para o liberalismo, mas para as forças absolutistas que tinham cada vez maior influência, Garrett é preso com os seus companheiros da redação do jornal e está 3 meses sem culpa formada e depois o jornal é perseguido, acaba por acabar. Pouco depois de Dom Pedro IV partir, Dom Miguel renegara todos os juramentos, repõe a censura, faz milhares de presos políticos e reinstala o absolutismo. Garrett paga o fim da liberdade de imprensa com 3 meses de prisão no Limoeiro. Uma vez solto, não tem outra solução senão voltar ao exílio em Inglaterra.